E meu ex, que ganhou uma viagem com direito a acompanhante e em vez de escolher a namorada dele, ele escolheu eu. Eu namorei com esse meu ex durante 4 anos. Mas no fim do relacionamento, as coisas começaram a mudar um pouco, sabe? Até que um dia, eu e esse meu ex, a gente foi numa loja de chocolates, compramos, e na hora de pagar, tinha que fazer o cadastro. E na hora de fazer o cadastro, ele foi e passou um número, completamente aleatório. Um número que eu não conhecia, eu nunca nem tinha ouvido aquele número na minha vida. Ele ficou muito sem graça, começou a dizer que era o número da mãe dele e tal. Não falei nada, mas eu fui salvar aquele número no meu celular. E pasmem, era de uma menina. Então eu terminei com ele. Ele ficou vários dias atrás de mim. Até que um dia, ele apareceu namorando com essa mesma menina. No caso, a menina do número que ele me traiu. Nossa, quando eu vi aquilo, sofri pra caramba, cara. Então ali eu resolvi bloquear, virar a página mesmo e seguir a minha vida. Beleza. Esses dias o meu ex liga pra minha mãe perguntando se podia falar comigo. Minha mãe foi e passou o meu número novo pra ele. Então ele me chamou e disse que tinha um convite pra me fazer. E eu lá, toda grossa, só metendo patada. Então ele me mandou o print dessa agência de viagem, me mostrando que ele tinha ganhado uma viagem com direito a acompanhante. E até então, eu sem entender nada. Até que ele virou pra mim e falou assim: eu já dei o seu nome lá pra você ir comigo. Oi? Então ele respondeu que ia cair bem em dias de feriado, que daria pra eu ir e tal. Como eu não estava acreditando naquilo, eu liguei pra ele por chamada de vídeo, porque eu queria olhar na cara dele. Assim que ele atendeu, eu perguntei se ele tava ficando louco. Afinal, gente, ele namorava, né? Então o certo era ele levar a atual, não a ex. E ele me respondeu que com a namorada dele, era ele quem resolvia. Óbvio que eu não descartei a possibilidade. Falei pra ele que eu ia pensar e que no dia seguinte eu daria uma resposta pra ele. Nesse mesmo dia, de noite, eu recebi uma mensagem de um número diferente. Quando eu fui ver, era a namorada do meu ex. E na mensagem, ela pedia pra eu ficar bem longe dele na viagem. E que se ela descolasse que a gente ficou, quando a gente voltasse, ela ia resolver isso comigo. Cara, vê se tá certo isso. O pai da minha filha me processou porque eu coloquei o nome do meu namorado na certidão de nascimento dela. Enquanto vou limpando minha sala, vou contando essa história pra vocês. Tudo começou quando eu ficava com o rapaz. No começo, ninguém queria nada sério, nem ele, nem eu. E ficamos por 5 meses. Nesse meio tempo, eu só ficava com ele e eu acho que ele só ficava comigo. Desde o começo, os dois deixaram bem claro que não queria nada um com o outro. No meio desse fica-fica, eu engravidei. Descobri que estava grávida. Fui contar, pro meu ficante que eu estava grávida. Ele reagiu normalmente, até ficou feliz. Falou que ia assumir a criança, que participaria da vida dela. Enfim, se mostrou ser um homem maravilhoso. Porque do nada ele não quis mais ficar comigo, paramos de ficar, mas me prometeu que ia ser um pai presente. Na minha primeira ultrassom, eu mandei pra ele o dia, a hora e o lugar, porque ele disse que me acompanharia em tudo relacionado à criança. Chegou no dia da ultrassom, o abençoado simplesmente não foi. Eu chorei e fiquei muito decepcionada, porque ele não deu nenhum tipo de satisfação, mas eu falei ok e mandei mensagem pra ele perguntando o que tinha acontecido. Aí ele simplesmente surtou, falou que não queria mais ser pai, que era pra eu, desistir da minha gravidez. Sendo que, quando eu descobri que eu estava grávida, meu mundo desabou. Foi um choque, porque eu não queria, não esperava. Assim, foi um dos piores dias da minha vida quando eu descobri. E pra ele também foi super ruim. Só que acordamos que faríamos isso juntos. E nós dois iríamos ter responsabilidade com a criança. Enfim, surtou, falou que não queria mais ter filho, que era pra me interromper a gravidez, que a família dele não ia deixar ele assumir essa criança mesmo sendo dele. Detalhe, ele já tinha 23 anos. Eu fiquei super chateada, mas percebi que ele realmente estava em outra. Mas não fiz o que ele me mandou, continuei com a gravidez. E todo mês, qualquer consulta de pré-natal, ultrassom, tudo sobre a criança, eu mandava pra ele. Olha, fulano, tal dia tem consulta. Olha, fulano, tal dia tem ultrassom. Porque mesmo que ele já tinha deixado claro que ele não queria, eu fiz questão de incluir ele pra que ele pudesse se interessar, não sei. Eu estava num momento muito frágil da minha vida, eu não sabia o que fazer. Então eu decidi agir assim. E durante 6 meses eu mantive ele informado sobre tudo da minha gravidez, cada coisinha, cada detalhe, e ele nunca demonstrou interesse nenhum pela criança, zero.
Com o tempo, eu fui percebendo que aquilo tava me fazendo mal. E decidi excluir ele da minha vida. Quando eu tava grávida de 5 meses, eu conheci um cara muito legal e gente boa. Que me dava atenção, se importava comigo e com minha criança. E assim, um cara nota 1000. Então, começamos a namorar. Meu namorado, por vontade própria, começou a ir nos ultrassons comigo. Ele, por vontade própria, começou a comprar as coisas pro meu bebê. Ele simplesmente fazia tudo o que o pai do meu bebê não fazia. O pai simplesmente tinha sumido e não queria saber de nada. E vi que meu namorado estava sendo uma boa pessoa. Então, deixei ele criar esse laço de pai com meu bebê. Mas foi aí que tudo desmoronou e deu muito ruim. O pai da minha filha me processou porque eu coloquei o nome do meu namorado na certidão de nascimento dela. Depois que o genitor me abandonou grávida e pediu que eu rompesse minha gravidez, meu namorado assumiu o papel de pai e sempre fazia de tudo pro meu bebê. Ele que ia nas ultrassons, nas consultas, e a família dele também apoiou ele completamente de assumir um filho que não era dele, e eles me ajudavam em tudo também. Eu já tinha decidido que eu não queria saber o sexo da criança, porque meu sonho sempre foi ser mãe de menina. E eu pensava que se fosse um menino, eu poderia entrar em depressão, e aquela gravidez já era pesada demais pra mim, então eu preferi saber o sexo quando a criança nascesse, pra assim ser uma forma mais leve pra mim. Detalhe, a avó do bebê, mãe do genitor, tinha 4 filhos homens, então ela era doida pra ter uma menina. Mas desde o começo da minha gravidez, eles nunca se importaram comigo. Nem a avó, nem o vô, ninguém. Simplesmente todo mundo me abandonou. Menos a família do meu namorado e minha família. A parte da família do genitor, nunca ninguém perguntou se eu tava bem, nunca ninguém deu nada, nenhuma fralda pro meu bebê. Chegou no dia do parto, pra minha surpresa e emoção, nasceu uma menina linda e saudável. Nasceu uma menininha perfeita. E eu estava super feliz. No mesmo dia, o alecrim dourado do genitor e a mãe dele apareceu na maternidade, querendo de qualquer jeito ver a menina. Eu simplesmente não permiti que eles entrassem. Proibi a entrada deles lá. Eu não queria que eles encostassem um dedo na minha filha. No outro dia, meu namorado já registrou a nossa filha no nome dele. Tinha uma conhecida do genitor na maternidade que contou pra ele. E eu não sabia, fui saber disso depois. Na mesma hora, ele foi na delegacia, fez um rolo, queria entrar na maternidade de qualquer jeito, falou que a filha era dele, sendo que ele nunca se importou com a menina, sendo que ele nunca se importou comigo em nenhum momento na gravidez, nem ele, nem a família dele, sendo que agora, só porque a mãe do genitor descobriu que era uma menina, eles queriam fazer parte da vida da minha filha. Nunca nem perguntaram se o bebê tava bem. Agora, só porque descobriu que era uma menina, já que a mãe do genitor nunca teve a princesinha dela, porque ela tinha 4 filhos homens, queria simplesmente a minha menina. Falou que ia entrar na justiça pra poder pegar minha filha de mim e tá fazendo um inferno na minha vida.